dia, boa noite. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Você que está chegando, já convido você a compartilhar esta live para que juntos nós possamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as autoridades, sobre a submissão às autoridades. Então, nesse momento nós vamos estar orando ao Senhor para darmos início a mais uma aula da nossa escola bíblica e que você possa estar junto conosco até o final. Oremos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós nos apresentamos a Ti, ó Pai, como servos teus. Te pedimos, ó Deus, para que capacites as nossas vidas, Senhor, para que possamos ministrar a vida das pessoas. Em nome de Jesus, que cada pessoa que vai estar nos acompanhando nessa escola bíblica, cada pessoa que vai assistir posteriormente, Senhor, possa aprender de Ti, possa aprender um pouquinho a Teu respeito e a respeito da Tua soberania, Senhor. Cuida de nós, usa a minha vida, Senhor, ser conosco nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, nesse momento, nós vamos estar louvando ao Senhor. Eu já adianto que o tema da nossa aula vai tratar bastante acerca da soberania de Deus. Então, nós vamos cantar também acerca sobre isso. Vamos adorar ao Senhor também acerca disso. Nosso Deus é soberano. Então, que você possa estar adorando ao Senhor nesse instante. Nosso Deus é soberano.
Amém. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele, de fato, seja soberano em nossas vidas, que Ele, de fato, nós possamos confiar, de fato, em sua soberania, em seu poder, em sua graça, e possamos confiar em todos os seus propósitos para nós. Na última aula, nós vimos acerca do objetivo de Pedro ao ter escrito o texto base da nossa lição. Nós vimos o porquê que nós devemos estudar sobre política na igreja. Quando falamos sobre estudar política na igreja, nós não falamos em tornar as nossas igrejas em palanques ou em locais para panfletagem, porque o único que deve ser promovido e adorado em nossos altares é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós tratamos sobre isso e tratamos também acerca de nós, do nosso dever como cristãos, de ser luz. E, por isso, conscientizar as ovelhas, conscientizar a nossa sociedade acerca de exercer a nossa cidadania com consciência. Falamos também acerca da venda dos votos e acerca de analisar propostas dos candidatos e das pessoas que são contrárias aos princípios bíblicos. Hoje, o nosso estudo vai se tratar de uma questão bem importante. E eu quero que você fique bem atento para que não fique dúvidas acerca do nosso estudo de hoje. O nosso estudo hoje vai continuar tratando acerca da vida cristã e as autoridades. E a nossa base bíblica de hoje vai estar no texto lá de Romanos. Só chegar lá no texto, tá? Romanos, capítulo 13. Isso aqui a gente viu na última aula. Nosso texto hoje vai estar lá em Romanos, capítulo 13, versículos do 1 ao 7. Diz o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não corta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questões de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Então, nesse texto, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele está dizendo aos cristãos ali em Roma que toda a autoridade foi instituída por Deus. E que essas autoridades são servas de Deus. Paulo fala isso aos romanos em um contexto de um império extremamente cruel, violento, depravado e imoral. Nesse contexto, Paulo diz que os cristãos devem sim serem submissos às autoridades. Como a gente viu na aula passada, Pedro estava tentando combater, e Cristo também combateu o pensamento judaico, de que se fôssemos cristãos verdadeiros, nós só poderíamos nos submeter à autoridade divina. Então, eu não teria que cumprir as leis da minha terra, as leis do meu país, porque eu só devo me submeter
só devem submeter à autoridade divina. E era esse o pensamento que Pedro combateu, que Cristo combateu quando disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e que Paulo também estava combatendo. Só que o contexto de todos eles era num contexto que era violento, que era cruel, que era depravado, que era difícil para se viver ali, naquele império. E, continuando o nosso estudo, nós vamos passar para a seguinte pergunta. É uma pergunta bem difícil de ser respondida. Nós vamos tratar acerca das autoridades cruéis. Como reconhecer que homens como Adolf Hitler, Mao Tse-tung, Stalin e tantos outros ditadores foram colocados e permitidos por Deus como autoridade? Como nós lemos em Romanos, capítulo 13, versículo 1, diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então, como nós podemos reconhecer que esses homens, Adolf Hitler, Mao Tse-tung, Stalin e muitos outros aí, péssimos líderes, foram colocados e permitidos por Deus? O versículo 1 de Romanos 13 fala que todas as autoridades procedem de Deus. Obviamente, amados, que um homem como Hitler e os demais, eles foram péssimos líderes. No pior sentido da palavra. Eles foram péssimos líderes. Só que mesmo assim, o texto nos diz que eles foram constituídos por Deus como autoridade. A dificuldade que eu tenho, a dificuldade que você tem é entender o porquê. Por que Deus os colocou no poder. Aliás, porque Deus permitiu que essa pessoa, que esse tipo de líder, chegasse ao poder. Eu não vou ter uma resposta para você e dificilmente alguém terá uma resposta para você. Porque nós não vamos conseguir compreender qual é o propósito maior de Deus. Nós temos uma mente limitada. E nós não conhecemos qual é o propósito maior de Deus em tudo que ele faz. Mas, uma coisa nós precisamos saber, nós precisamos reconhecer, é que Deus, ele reina soberanamente. E ele tem o controle da história em suas mãos. Deus controla a história. Como nós falamos, como o objetivo da nossa missão, é entender que Deus controla a história, inclusive a história política. E se Deus é soberano e controla a história, nós podemos confiar em sua soberania e em tudo que Deus faz. Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não faz as coisas simplesmente porque deseja, porque quer fazer. Tem um propósito para aquilo. Mesmo que eu nem você não consigamos compreender. Vou trazer para você alguns exemplos bíblicos de como Deus moveu o coração de reis, imperadores, e como Deus direcionou a história para que seus propósitos fossem cumpridos. O primeiro exemplo é Faraó. Faraó, ele escravizou o povo de Israel no Egito. Então, o que Deus faz? Deus usa a vida do próprio Faraó para render glória a si mesmo, para que o nome do Senhor se tornasse conhecido. O texto de Êxodo 4, 21 e Êxodo 8, 15 vai nos dizer que o Senhor fez com que o coração do Faraó endurecesse para que ele não permitisse que o povo de Israel fosse liberto. E por que era necessário que ele não permitisse? Quando a gente for acerca das 10 pragas também na escola bíblica, nós vimos que cada uma daquelas pragas combatia um deus egípcio. Os egípcios conviviam com o povo judeu, com o povo hebreu. E ainda assim eles não foram influenciados pela fé no único Deus verdadeiro. Então Deus
move o coração de Faraó para cumprir o seu propósito, para que o nome do Senhor fosse conhecido. Praga por praga vai combatendo um deus egípcio, para que os egípcios e o restante da terra reconhecesse que o único Deus verdadeiro era o Deus vivo, o Deus do povo hebreu. Então, Deus não controla o faraó, mas Deus move o seu coração. O próprio faraó tomou a decisão de não permitir que o povo de Israel fosse liberto. E aí, quando ele não permite, Deus vai tornando o seu nome conhecido. Deus moveu o coração de Faraó, mas permitiu que ele tomasse as suas próprias decisões. Além de Faraó, nós temos outro exemplo bíblico. E algo que nós precisamos entender é que Deus também levanta líderes e até impérios para serem instrumentos de juízo. Claudina, mas você está dizendo que Hitler, Mao Tse Tung, Stalin foram instrumentos do juízo e da ira de Deus? Não. Como eu falei, nós não sabemos por que esses homens chegaram ao poder, porque nós não conhecemos o que Deus veio. Nós não conhecemos qual é o propósito maior do Senhor. Mas eu estou trazendo aqui alguns exemplos de como Deus orienta, de como Deus conduz a história. Segundo exemplo o Senhor levantou Nabucodonosor para tomar Jerusalém, destruir o templo e levar Israel cativo. O texto de Jeremias 27, do 1 ao 7, vai nos dizer o seguinte: no início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim me ordenou o Senhor: faça para você um jugo com cordas e madeira e ponha-o sobre o pescoço. Depois, mande uma mensagem aos reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro e de Sidom, por meio dos embaixadores que vieram a Jerusalém para ver Zedequias, rei de Judá. Esta é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão. Com o meu grande poder e com o meu barco estendido, eu a dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas as nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Então, mas nós vemos aqui que o Senhor levanta Nabucodonosor como um instrumento de juízo sobre o povo de Israel. E aí, quando o Senhor dá essa profecia a Jeremias, ele ainda diz que Nabucodonosor será levantado. Só que o mesmo mal que ele praticou contra Israel voltará contra ele, porque o seu reino também será subjugado. E o Fagner está comentando aqui algo interessante. Ele diz: Deus permite, mas quem escolhe é o homem. E aí ele vai dar o exemplo de Saul. E para completar o comentário, ele diz: quando temos as eleições, exercemos os nossos deveres de cidadão, votar e escolher o líder. Deus apenas permite. Saul é um ótimo exemplo acerca disso. Quando o povo de Israel era governado por juízes, ou pelos profetas, ele seguia a voz de Deus, porque Deus falava com esses homens. E aí houve um momento em que o povo de Israel não quis mais. E exigiu para Deus um rei, porque eles queriam ser igual às outras nações. E aí Deus os alertou acerca de que um rei iria fazer com eles, que o rei iria tomar sua colheita, seus animais, suas mulheres, e que iria trazer mais um peso sobre a vida deles.
Mas ainda assim o povo disse que queria. Não, nós queremos o rei, mesmo assim. Mesmo que ele tome metade do que eu tenho, eu quero, nós queremos o rei. Mesmo, e o Senhor fala que não foi o profeta que eles rejeitaram, mas foi o próprio Deus. Então, mesmo sabendo que o povo estava indo para a direção errada, Deus permitiu. Porque Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele pode direcionar os nossos corações, mas a decisão é nossa. Então, nós temos em nossas mãos o poder tremendo. É o nosso voto. Nós que decidimos quem colocar no poder. Agora, nós podemos orar, buscar a Deus para que Ele nos oriente e nos dê sabedoria em nossas escolhas e em nossas decisões. A escolha sempre será nossa. E a soberania de Deus não tira de nós a responsabilidade sobre os nossos pecados, sobre as nossas más escolhas. Não tira. Deus pode usar a minha má escolha, o meu pecado, e transformar em bênção. Pode. Só que essa má escolha e esse pecado, nós teremos que prestar conta a Deus. Então, Deus é soberano, Ele é. E Ele pode usar, sim, nossas más escolhas, nossos pecados, para cumprir o seu propósito. Foi o que Ele fez com José do Egito, quando seus irmãos tentaram o mal contra ele, mas Deus transformou o mal em bênção. Deus usou a escolha errada do povo, dos irmãos de José, e transformou aquela escolha em bênção. Na maioria das vezes, nós escolhemos mal. E aí nós queremos culpar a Deus. Deus direciona toda a história, Deus direciona os nossos corações. Só que a escolha é nossa. Ouvir ou não a voz de Deus. Eu quero dar as boas-vindas à irmã Chaguinha. Que Deus abençoe, minha amada. Seja muito bem-vinda e que possa ser um momento de aprendizado para a sua vida também. O Fagner vai completar aqui dizendo: os erros que os líderes cometem só mostram que o meu rei está no céu. A Bíblia vai nos falar lá em Salmos que nós precisamos confiar em Deus. Não podemos confiar em cavalos, nem reis, mas nós devemos confiar em Deus. Quer dizer que eu devo me revoltar contra as autoridades, contra os militares? Não. Quer dizer que apesar da maldade, da corrupção, das coisas que nós somos contra estar imperando no mundo, a nossa confiança deve estar no nosso Redentor, que ainda vive. E continuando aqui o nosso estudo, além de Nabucodonosor, que Deus levantou para subjugar a nação de Judá, porque eles viviam em pecado e Deus alertava, mas eles não se consertavam. Deus avisou Nabucodonosor que iria permitir que ele fizesse toda aquela maldade. Tudo que ele fez contra o povo de Israel. Mas chegaria uma hora em que ele também seria subjugado. E veio essa hora em que ele foi subjugado. E aí nós vemos que Deus levanta Ciro da Pérsia, e Ciro, ele vai libertar os judeus do cativeiro. Deus é um Deus tão bom, tão justo, que apesar do pecado do povo judeu, Deus ainda preparou um rei que não era cristão, que não conhecia Deus, que não tinha pretensão nenhuma de obedecer à vontade de Deus, e usou este homem para libertar os judeus do cativeiro. Esdras 1, do 1 ao 4, vai nos dar a proclamação de Ciro, dando a liberdade aos judeus. Diz o seguinte: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá.
qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor. O Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que está vivendo, receba dos que ali vivem em prata, ouro, bens e animais, e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então Deus vai, levanta Ciro para libertar o seu povo. E além de libertar o seu povo, Ciro determina, decreta, que esse povo pode reconstruir o templo, pode reconstruir Jerusalém. Como eu falei anteriormente, tanto Ciro como Nabucodonosor, eles não serviam ao Deus vivo. Mas Deus trabalhou em seus corações para que eles tomassem a decisão de agir contra ou a favor do povo de Israel. É por isso, amados, que a Bíblia nos orienta lá em Filipenses que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas que nós devemos colocar no altar do Senhor todas as nossas petições, todas as nossas súplicas. Porque apesar da soberania de Deus, a nossa oração, pedindo a Deus que torne favorável o coração das pessoas das quais nós dependemos, torne favoráveis a nós, pode mover o coração dessas pessoas. Pode fazer com que essas pessoas tomem decisões favoráveis às nossas vidas. Talvez você hoje precise de um emprego e dependa da decisão de alguém para que esse emprego venha. Apesar de você saber da soberania do Senhor para essas coisas, você pode orar, pedindo a Deus que o coração dessa pessoa, da qual você depende desse emprego, possa se tornar bom e suscetível a você. E o Senhor pode mover o coração das pessoas. É isso que nós vimos com Nabucodonosor e com Ciro da Pérsia. Muitas vezes nós cruzamos os nossos braços e por achar que Deus é soberano, Deus vai fazer aqui, Deus vai cumprir o seu propósito. Mas Deus é soberano, mas, como eu falei, isso não tira de nós a nossa responsabilidade de fazermos tudo o que podemos, tudo o que conseguimos fazer com aquilo que Ele tem dado em nossas mãos. Se você tem pouco, se você só tem uma Bíblia em sua mão para usar, você tem muito. Você pode usar essa Bíblia para cumprir o propósito de Deus. Nós precisamos fazer tudo o que está ao nosso alcance. Confiar na soberania de Deus. Confiar que Ele pode, sim, conduzir o coração das pessoas em nosso favor. E, acima de tudo, orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar para que aquilo que eu necessito hoje, Deus possa fazer com que o coração das pessoas, de quem eu preciso, uma boa resposta, uma boa palavra, se torne favorável a nós. E saber que se não se tornar favorável, Deus pode também transformar aquele mal em bênção. Talvez hoje a gente não entenda, mas o que nós precisamos é confiar na soberania do nosso Deus. Continuando o nosso estudo, nós temos ainda mais um exemplo. Antes disso, eu quero desejar as boas-vindas à Alessandra, que está nos acompanhando hoje. Seja muito bem-vinda, que o Senhor possa abençoar a sua vida. E, continuando nosso estudo, nós temos mais um exemplo que trata acerca de uma serva de Deus, que é a rainha Esther. Deus, então, vai levantar a rainha Esther para livrar os judeus da matança desenfreada, arquitetada contra eles. Esther 4, do 12 ao 14, vai nos dizer o seguinte: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, o que é que Mardoqueu disse aqui para Esther? Ele disse para Esther que se ela quisesse ajudar o seu povo,
ela teria que fazer a sua parte, porque talvez Deus a tivesse colocado ali para um momento como este. Só que Esther estava com medo de ir à presença do rei sem ser chamada, já que ela poderia morrer. E aí Deus diz a Esther, Mardoqueu diz a Esther, que mesmo que ela não haja em favor do seu povo, Deus pode suscitar alguém para ajudar o povo, porque Deus é soberano e tinha poder para isso. Mas que Deus talvez quisesse usar a vida de Esther, por isso ele a colocou ali, naquela posição. Mas talvez hoje Deus queira usar a sua vida, por isso ele colocou você em determinada posição. E talvez você esteja com medo das circunstâncias, das consequências. Esther criou coragem, Esther jejuou antes de agir. Esther buscou a Deus antes de agir. Que nós possamos aprender com a vida de Esther, que o medo não interrompa a graça de Deus de agir através das nossas vidas. Nós não entendemos os propósitos soberanos do Senhor, mas já sabemos que Ele é soberano. E que há um propósito para todas as coisas. E que todas as coisas convergem para o nosso bem. Esther chegou à posição de rainha. Em uma situação em que os judeus seriam mortos numa matança desenfreada. E Deus suscita a Esther para ajudar o seu povo. Talvez Deus esteja suscitando você hoje para ajudar a sua família. Talvez Deus esteja te suscitando hoje para ajudar as pessoas do seu bairro, seus vizinhos. Talvez Deus esteja te suscitando hoje para ajudar a sua igreja, para ajudar os menos favorecidos, para ajudar aqueles que estão necessitando do amor de Deus. Continuando aqui no nosso estudo, vamos ler novamente os versículos 1 e 2 de Romanos 13, que diz o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que vem de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra Deus, contra a autoridade, está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Acerca da questão de Hitler, de Stalin, de Mao Tse-tung, nós podemos concluir que Deus, por ser soberano, ele pode levantar um presidente sobre o nosso país para derramar juízo, pelo fato de nós estarmos longe da adoração verdadeira a Deus. A respeito desses homens, nós não temos uma resposta clara sobre por que Deus permite que Hitler, que Stalin, que Mao Tse-tung e outros muitos ditadores se levantem. Ou porque Deus permite que essas pessoas tão mais possam governar. Mas nós precisamos confiar inteiramente na soberania de Deus, no seu propósito eterno, que todas as coisas estão convergindo para um propósito maior. E nós certamente, na eternidade, teremos compreensão de todas estas questões. E assim como nós vemos o exemplo de Saul, muitas vezes Deus até foi contra a ideia, mas o povo insistiu. E o povo que escolheu. E aquela autoridade foi ali instituída. Só que Deus é soberano. E como nós lemos no texto de Nabucodonosor, Deus permitiu que ele fizesse mal contra Israel. Mas também Deus o alertou que ele iria pagar por todo aquele mal. Talvez esses homens, Hitler e todos os outros, não pagaram mal aqui. Mas, provavelmente, com certeza, eles prestaram contas a Deus acerca dos seus atos. E acerca desse texto, quando diz que nós devemos nos sujeitar às autoridades, que não devemos rebelar contra ela, nós podemos nos questionar. Independente de qualquer situação, o cristão ele é exortado a obedecer, mesmo que haja um conflito entre a lei de Deus e a lei dos homens?
Será que nós temos que obedecer, mesmo quando a lei dos homens vai contra os princípios da palavra do Senhor? Nós temos alguns exemplos aí. Mateus capítulo 14, do 1 ao 12, vai tratar da morte de João Batista. Por que João Batista foi morto? Porque João Batista, ele foi contra o rei Herodes, já que este havia se casado com a mulher de Filipe, seu irmão. Então, João Batista, ele não aceitou o que Herodes fez, concordou com o que Herodes fez, apenas porque ele era o imperador, apenas porque ele governava ali. Mas João Batista, ele combateu o pecado de Herodes, e por isso ele foi decapitado. Temos o exemplo de Pedro, lá em Atos 4, versículo 19 e 20, que nos diz o seguinte, que nos diz que quando Pedro foi preso, só um minutinho, Atos capítulo 4, 19 e 20, nos diz o seguinte, mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, Pedro, ali interrogado ao ser preso, ele questiona as autoridades, se é justo diante de Deus ouvir aquelas autoridades ou ouvir a voz de Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E também nós temos o exemplo de Daniel, no capítulo 1 e no capítulo 6 de Daniel. Nós temos esse exemplo lá, que vai nos dizer que houve um decreto em que o povo teria que adorar o rei, o imperador. E estava proibido qualquer oração. O que Daniel faz? Vai para sua casa, com as janelas abertas, continua com o seu costume de oração a Deus 3 vezes ao dia. E Daniel é acusado, jogado na cova dos leões, e aí o rei, quando ele sai de lá ileso, reconhece que o Deus a quem ele serve é o Deus vivo, e o coloca em uma posição de destaque. Então, amados, o que nós podemos concluir é que nós devemos lutar contra certas leis, contra certos princípios que vão contra a palavra do Senhor. Nós não podemos abaixar nossas cabeças e dizer apenas sim. Mas nós precisamos manter firme os nossos valores, os nossos princípios, do que Deus nos diz em sua palavra. Quando o texto nos diz que nós não devemos nos opor às autoridades, isso não significa que nós não possamos discordar delas, que nós não possamos denunciar os seus pecados. Como a gente viu, João Batista fez isso, e também os profetas fizeram. Os profetas denunciaram os pecados do povo, os pecados da nação, os pecados das autoridades. Só que o que a Bíblia está nos dizendo é que eu e você não podemos participar de motins ou conspirações para tirar um governante, porque isso é antibíblico. Há um exemplo belíssimo na Bíblia, que é o exemplo de Davi. Davi, ele foi instituído rei, foi ungido rei. E quando Saul descobre isso, Saul tenta matar Davi. Só que Davi, apesar de saber que Deus tinha um propósito na vida dele de torná-lo rei, em nenhum momento teve muitas oportunidades, em nenhum momento Davi feriu a Saul. Davi agiu com prudência. Apesar de saber da soberania de Deus, Davi não ficou esperando que Deus agisse sozinho. Ele foi prudente, ele fugiu de Saul. E em nenhum momento ele foi contra Saul. Ele deixou que Deus direcionasse seus passos e sua história. Então, esse exemplo de Davi
nos leva a ter certeza de que nós podemos lutar contra o pecado, podemos. Só que nós não podemos participar de conspirações para retirar um governante. Por exemplo, passeadas para impeachment, coisas semelhantes, mesmo que seja na internet, virtualmente. Se nós fizermos isso, nós estamos resistindo às autoridades. E quando eu falo em autoridades policiais também. Nós precisamos ser submissos a autoridades, lutar contra o pecado, mas não participar de protestos desse tipo. Porque quem está no governo foi uma autoridade colocada ali por Deus, permitida por Deus. Então, nós precisamos ter essa noção. Não nos opor às autoridades é diferente de não discordar delas, até porque nós temos pensamento próprio. O nosso pensamento é baseado nos princípios da palavra do Senhor. Exemplo de João Batista, nós podemos sim discordar e denunciar os seus pecados. Mas exemplo de Davi, nós não podemos participar de qualquer ato, de qualquer movimento, de qualquer conspiração para retirar um governante. O texto de 1 Pedro 18 e 25, relembrando ele vai tratar acerca da submissão diversificada. E ele trata nesse texto acerca dos escravos. Uma questão bem delicada nossa, para nós, porque nós não concordamos com a escravidão. Só que Pedro, diante daquilo ali, é o que nós podemos trazer para nós hoje em dia, é uma realidade cultural da época. E ele vai tratar acerca disso. Ele vai tratar nesse ponto acerca do sofrimento humano. Então, ele trata da autoridade justa. Por quê? Porque nós precisamos silenciar os ímpios fazendo bem, seguindo o exemplo de Cristo. Nós tratamos isso na última aula. Então, os cristãos são exortados a serem servos obedientes. Por quê? Porque Cristo é o nosso exemplo. Então, eu posso discordar, eu posso até sofrer com um tipo de autoridade justa e cruel. E as pessoas ali, eles estavam sofrendo isso. Nero era um rei extremamente cruel, que inventou uma calúnia contra os cristãos e os levou a serem perseguidos. Nesse contexto, Pedro fala para eles serem submissos, seguindo o exemplo de Cristo. Eu quero dar aqui as boas-vindas ao irmão Rodilei Pinheiro. Seja bem-vindo, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Então, Pedro, ele traz essa carta, esse texto, num contexto em que os cristãos são perseguidos por um imperador extremamente cruel. É o mesmo caso do apóstolo Paulo, quando escreve lá em Romanos 13 sobre as autoridades. O Império Romano, mais uma vez, eu quero enfatizar, ele era cruel, ele era perverso, ele era imoral e depravado. Então, ambos nos exortam a sermos bons cidadãos, a sermos bons cristãos, a seguirmos o exemplo de Cristo. Eles sofreram e eles fizeram a sua parte. Nós estamos sofrendo. Nós precisamos continuar dando bom exemplo. Nós precisamos continuar sendo sal e luz dessa nação. E aí, amados, o texto de 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2, ainda nos traz uma recomendação. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Amados, se quem está no poder é alguém que eu não gosto, que tem atitudes que faz o povo sofrer, a Bíblia me orienta a orar pelos nossos governantes. A Bíblia me orienta a orar pelos nossos líderes. A Bíblia me orienta a orar por essas pessoas. Nós devemos fazer a nossa parte, como eu falei. O princípio da soberania de Deus é que nós devemos tudo orar.
A nossa parte é orar, confiando que Deus pode mover o coração das pessoas, confiando que Deus pode conduzir até esses péssimos líderes a cumprir o seu propósito maior que nós conhecemos, nós não entendemos, mas que na eternidade nos será revelado. Para concluir o nosso estudo acerca da submissão às autoridades, eu quero compartilhar com você acerca do que nós somos exortados nesse estudo. Nós somos exortados à submissão às autoridades que foram levantadas por Deus, independente se elas são boas ou ruins, sejam os governantes nas esferas federal, estadual ou municipal, sejam os superiores, patrões ou diretores. Enfim, o cristão é chamado para dar o exemplo de que serve verdadeiramente a Cristo, pois mira o seu exemplo, que sofreu injustamente, tendo todos os motivos para rebelar-se, mas ficou mudo diante das autoridades romanas e judaicas. Jesus é nosso exemplo de submissão, não a homens e instituições, mas a Deus. Então, se você quer de fato cumprir a vontade de Deus, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo, que se submeteu às autoridades mesmo diante da morte. Cristo sabia que só seria levado à cruz por permissão do Senhor. E Cristo confiou na soberania do seu Pai. Nós precisamos confiar na soberania de Deus, mesmo diante da morte, mesmo diante da perseguição, mesmo diante das dificuldades. Então, nesse momento, nós vamos estar, mais uma vez, adorando ao Senhor. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou algum comentário a mais acerca desse estudo, pode deixar nos comentários para que nós possamos debater um pouquinho aqui. Então, vamos estar louvando ao Senhor com o hino da harpa cristã. Grandioso és tu. Que você possa estar adorando ao Senhor juntamente comigo neste momento. Vou explicar mais uma vez. Sou um trader. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, e vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
momento e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transforma, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado eu vou canto, e é dos céus o povo seu buscar. No ar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. O irmão Odilei comentou aqui, que maravilha de estudo, bem atual nesse tempo tão polarizado politicamente. E o Fagner, complementando o comentário, diz, verdade, a polarização e a falta de orientação levam os crentes a fazerem escolhas erradas. Confesso aos irmãos que quando eu fui incumbido de trazer esse estudo, eu fiquei um pouco nervosa. Mas foi importante para a minha vida e creio para os irmãos, para a gente entender um pouquinho que nós devemos e precisamos estudar acerca da política, estudar acerca da condição do Senhor na nossa história, na história política, e que nós precisamos e devemos orar pelas nossas autoridades e governantes. Que, inclusive, nós devemos, como o Fagner falou, nos orientar, buscar orientação que vem da palavra do Senhor, como nós vimos aqui. O Senhor também trata em sua palavra acerca de assuntos políticos. Nós precisamos buscar em sua palavra as verdadeiras orientações para que nós possamos escolher os nossos candidatos, escolher os nossos governadores de maneira consciente e principalmente de maneira não contraditória à palavra do Senhor. Então, se você tem algum pedido de oração, posso estar colocando aí nos comentários, nós estaremos orando nesse momento, para que nós possamos encerrar a nossa EBD. No próximo estudo, quem estará dando o estudo é o Fagner, será baseado em 1 Pedro, e o título é Chamados para Fazer a Diferença. E esse estudo ele vai dar a construção à submissão do cristão, só que agora nas áreas práticas da vida do cristão. Então, eu vou convidar você a estar conosco no próximo sábado, às 7 horas da noite, para que nós possamos estar dando continuidade a esse estudo, que tem sido tão bom e tão enriquecedor às nossas vidas. Se você tiver algum pedido de oração, vai pondo aí nos comentários, para que nós possamos orar. Amém. Se não há, nós vamos orar nesse minuto, pelo nosso país, assim como nós estamos, pelos nossos governantes, para que Deus possa orientar, conduzir os seus corações para boas escolhas, para que não leve o nosso povo, a nossa nação a sofrer, e para que Deus converta o coração dessas pessoas, Deus conduza o coração desses governantes em favor do povo. Oremos nesse minuto. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por esse estudo, Pai. Nós vimos, Deus, que o teu povo foi perseguido, que o teu povo foi caluniado,
que o teu povo, Senhor, muitas vezes foi entristecido. Mas a orientação, Senhor, dos teus apóstolos, dos teus discípulos foi ser submisso às autoridades. Nós vimos também, ó Pai, que apesar da submissão às autoridades, esses mesmos discípulos, assim como João Batista, denunciaram o pecado. Eles não se oporam às autoridades, mas eles também não se calaram diante do pecado. Senhor, que nós possamos ter sabedoria, Senhor, para não nos calar diante do pecado, mas também, Senhor, para não participarmos de movimentos, Senhor, que são antibíblicos, que vão contra a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a exercer, ó Pai, a nossa cidadania, Senhor, com sabedoria. Nos ajuda, Senhor, a orientar o Teu povo com sabedoria. Senhor, nesse momento nós queremos orar pelas autoridades, pelo nosso presidente, pelo nosso governador, pelo nosso estado, de outros estados, como Rio de Janeiro, como o Rodilei está presente aqui. Nós queremos orar, Senhor, pelos governadores de cada estado do nosso país. Queremos orar, Senhor, pelos prefeitos de cada município do nosso país. Senhor, nós apresentamos a vida desses governantes diante de Ti e te pedimos, meu Deus, que o Senhor possa estar movendo os corações desses governantes para não pensarem em si, nos seus bolsos ou no seu futuro, mas que pensem no futuro da nação. Que, de fato, esses governantes, Senhor, possam ter sabedoria para governar pelo bem do povo, Deus. Senhor, que nossos governantes, ó Pai, entendam quais as necessidades reais e básicas do povo, Senhor. Que não apenas queiram favorecer uma minoria, ó Pai, mas que todo o povo seja favorecido. Deus, em nome de Jesus, dê sabedoria, Senhor. Senhor, nós te pedimos também, ó Pai, arranca do nosso país o mal que é a corrupção. Arranca do nosso país, Senhor, o mal que é o jeitinho brasileiro, Senhor, que nos leva a ser corrupto com uma justificativa. Deus, nos ajude, ó Pai, a vivenciar as verdades estudadas aqui, a vivenciar as verdades da Tua palavra, Deus, que é começar de mim, a começar de nós, Senhor, que nós possamos fazer a diferença. Senhor, como nós vimos com a história de Esther, talvez o Senhor nos levantou no lugar em que nós estamos, para que possamos fazer a diferença. Nos dá coragem, nos dá ousadia, para que nós possamos ser luz, para que nós possamos orientar esse povo, não de acordo com as nossas ideologias, mas de acordo com o que a Tua palavra nos ensina e nos orienta. Nos dê sabedoria para sermos submissos a Ti, e sendo submissos a Ti, Senhor, sermos sábios ao lidar com nossas autoridades, com os nossos governantes. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Com prazer estar com você nessa noite. E até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Deus os abençoe.